E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. E o Real Madrid contratou o lateral mais caro da história do clube, né? Superando Marcelo e tantos outros. Roberto Carlos, a gente sabe que fizeram história no clube. Álvaro Carreras, do Benfica, supera a marca então de 325 milhões de reais e se torna o lateral mais caro do Real Madrid, superando até grandes nomes aí do elenco, né? A gente sabe que o jogador tem aí um perfil que o Real Madrid busca, mas eu acho um valor assim absurdo para um lateral. A mídia da Espanha diz que existem laterais no mercado melhores e muito mais baratos. E o Al Nassr anunciou oficialmente que Jorge Jesus é o novo técnico da equipe. Ele já passa a comandar aí o time de CR7 essa semana mesmo. Em entrevista, o Jorge Jesus disse que recusou a seleção brasileira no momento em que ele estava no auge do Al Hilal e que ele se arrepende disso, poderia ter ido treinar a seleção e agora não era mais a hora de ele treinar a seleção, já tinha outros nomes, mas naquela época ele foi cotado então para assumir a seleção brasileira e recusou. Isso ele disse em entrevista agora, antes de... Bom, tropa, vamos começar falando primeiro desse lateral, né, que vai pro Real Madrid. Cara, eu já vi alguns jogos que ele jogou, mano, ele é um ótimo jogador, né, e, cara, se ele for pra lá e vingar igual ele jogou no Benfica, mano, vai ser muito bom, né, porque ele tava jogando bem lá no Benfica, né, e vinha se destacando bastante, né, então tá de parabéns pelo que ele vem fazendo no clube, né, e que seja uma ótima oportunidade também para ele evoluir no Real Madrid, né. Agora falando um pouco aqui também do Jorge Jesus, mano, o Jorge Jesus foi pro Al Nassr, né, e cara, eu acredito que ele vai vencer bastante títulos, né, porque ele é um ótimo treinador, né, ainda mais com o CR7 lá no Al Nassr vai ser de grande ajuda, né, porque ele sabe fazer o seu melhor, né, ele não tem medo de falar o que ele pensa, então vai ser bastante bom pro time, né, e eu acredito que ele vai fazer muita história no time do Al Nassr, né. Assumir a equipe do Al Nassr. O Flamengo cancelou a negociação com o Cruzeiro, que incluía aí Matheus Gonçalves, e ainda não foi divulgado qual o motivo específico disso, o negócio já estava encaminhado, e o Matheus Gonçalves foi pego de surpresa ao vivo ontem, após ter marcado um golaço pelo Flamengo. Olha só o que ele disse. Então tô sabendo agora por você, que eu acho que já tinha a palavra deles, mas se o Flamengo não quer me vender, quer que eu fique aqui, então vou trabalhar duro, conquistar meu espaço, que é o que eu sempre sonhei, né, dentro do Flamengo. Muita especulação na mídia que o cancelamento da negociação é devido a que Pedro já teria comunicado à equipe que vai deixar o clube. Isso aí gira nos bastidores, foi divulgado pela imprensa brasileira que ele já quer um novo time. Será, hein? Mais um negócio cancelado hoje, né? Arias, que tinha tudo já para ir para o Wolverhampton, ontem a negociação já estava bem encaminhada, mas hoje foi noticiado que o Fluminense recusou a oferta do Wolverhampton, mesmo o Arias pedindo para ser negociado, e aí sim o valor que o Fluminense pediu não foi aquele que era acordado e tá agora a novela também embaçada aí pra cima do Arias sair e jogar na Premier League. Mas tudo indica que deve se definir, o Wolverhampton pode... Bom, tropa, vamos falar aqui também do Matheus Gonçalves, né, mano, que eu não confio muito no jogo dele, né, porque ele não tem tanta constância, né, dentro do futebol, ele sempre pega muito banco, né, e quase não é utilizado. Para mim, se ele fosse pro Cruzeiro, ia ser uma ótima venda, né? Porque eu não confio tanto assim no futebol dele, entendeu? E ele não vem se destacando bastante dentro do time, né? Não vem ajudando muito, né? Ainda mais que já tem outros grandes jogadores lá agora, né? Que é o Jorginho. Até o Luiz Araújo também estava pegando o banco até uns tempos atrás. E olha que o Luiz Araújo é um grande jogador. Então eu não confio muito no futebol do Matheus Gonçalves, né? E por mim ele sairia do time, né? Agora falando também um pouquinho do Arias, né? Cara, se o Arias fosse pro Wolverhampton, ia desfalcar bastante o Fluminense, né? Porque ele é uma peça principal do time. E tem que levar também em consideração a vontade do jogador, né? Que ele provavelmente queria ir para lá, né? E seria muito interessante vê-lo fora do Fluminense.
jogando no Wolverhampton, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Aumentar o valor ainda, o que o Fluminense espera, eles estão jogando para ver se o Wolverhampton aumenta um pouco para liberar o Arias, que não quer mais jogar no Fluminense e quer ser negociado, segundo o Portal GE. E de concreto, quem Beraldo, ex-São Paulo, pede para ser negociado no PSG. Ele quer ser protagonista da equipe, ele quer ser titular, né? E parece que não tá tendo muitas oportunidades com o Luiz Henrique e pediu para ser negociado, segundo a imprensa francesa, e o São Paulo pode ser beneficiado com essa negociação. O São Paulo tem um bônus a cada venda, se ele for vendido, lógico, por um valor mais alto do que a negociação também, não se sabe qual o valor que vai acontecer aí, mas o São Paulo tem uma comissão de venda em cima do Beraldo que pode ajudar o clube a levar um dinheirinho extra pro restante da temporada, né? E o Flamengo também fez uma recusa. O Roma ofereceu 141 milhões de reais, cerca de 20 milhões de euros, pelo Wesley, e o Flamengo recusou essa oferta. Segundo a mídia brasileira, o Flamengo está pedindo aí em torno de 25 milhões de euros e não abre mão desse valor. Além do Roma, nós temos outros clubes interessados no Wesley, a gente sabe disso, né? O Chelsea, o próprio Manchester City, o Pep Guardiola já comentou sobre... Bom, tropa, agora falando aqui também do Beraldo, né, mano, que é um grande jogador, né, vem se destacando bastante, né, nos últimos jogos, né, e vem jogando até bem pelo PSG, mas está sendo pouco utilizado, né, então, por escolha dele, ele quer sair do time, porque ele não está tendo grandes chances, né, de jogar e fazer o seu jogo, né, por isso que ele está querendo sair do time, e eu apoio ele muito nisso, porque se você não está tendo oportunidade para jogar, você não precisa estar lá, entendeu? Então, deixa bem evidente que o Luiz Henrique não prioriza ele. Então, ele está de parabéns pela decisão de optar por sair do time, né? Mesmo com o time jogando o que está jogando agora, né? Agora falando agora também do Maranhão, né? Do Wesley, que é um grande jogador, mano. Seria uma ótima opção, mano, ele ficar mesmo no Flamengo, né? Eu não desejo a saída dele do clube, porque ele é um grande jogador. Vem fazendo grandes jogos pelo Flamengo, né? E vem se destacando bastante. Então, pra mim, ele não deveria sair do time. Mas nada impede, mano, dele ir pra uma Europa, porque é muito complicado, né, mano? Segurar jogadores aqui, porque eles vão ter propostas melhores pra ganhar mais, né? Então é bem difícil de acontecer, né? Pro Wesley, então, tem outros clubes na mira. Eu acho que o Manchester City talvez seria uma melhor opção aí. Dá pro Wesley talvez esperar um pouco, não ir pro Roma não, e ir pro City, ou até o Liverpool, que já teve fazendo oferta também. E a limpa na equipe do Manchester continua, hein? Agora jogadores foram retirados do elenco, não estão mais treinando com a equipe, vão treinar separados até tiverem as suas negociações concretizadas. É o caso do Garnacho, o Malásia, Rashford, Sancho e Antony já não vão treinar mais com a equipe a partir dessa semana e aguardam as negociações, as definições de negociações, ou por empréstimo ou por venda. O Manchester quer vender os jogadores, no caso do Antony, que é o jogador que se deu melhor aí na temporada passada, né? Fez uma excelente temporada pelo Real Betis, pode voltar pro Real Betis, até pode, não se sabe, o Real Betis não tem dinheiro para bancar, Leverkusen também tem interesse, o Sporting também tem um interesse na contratação dele. E o Ancelotti, na final do Super Mundial da FIFA, falou sobre os brasileiros. A gente vai comentar sobre isso, mas antes vamos ver o que ele já disse sobre os clubes brasileiros. En Europa sí que más los equipos europeos, obviamente Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que ha hecho muy bien. Nosotros podíamos jugar contra Botafogo el Mundial, después Botafogo perdió contra Pachuca. Son equipos que se siguen y también tú tienes personas que trabajan aquí con la selección y que miran el fútbol brasileño, los jugadores brasileños que viven aquí. Y lo que yo haré en este tiempo es quedarme más tiempo aquí en Brasil para conocer la estructura del fútbol en Brasil, los equipos, los entrenadores, los jugadores. Então tá aí o Ancelotti falando dos brasileiros, até que ele conhece um pouco do futebol brasileiro, né, ali no dia que ele fez a convocação, e ele vai ter problema, né, pra escalar a seleção, já que o João Pedro fez uma excelente Mundial, a gente tem outros nomes chegando, Matheus Cunha, que jogou bem a última partida da seleção também, então eles têm aí pelo menos 6 nomes pro ataque, e alguém vai ter que ficar de fora desse ataque da seleção, pelo menos 3 jogadores, né, ou 3 atacantes e 3 na reserva, ou se ele puxar um pro meio campo, no caso do Rodrigo ou do Neymar,
alguém vai ficar de fora dessa seleção. Não dá pra levar 6 jogadores de ataque. É o que a gente espera, pelo menos, né? Comenta aí quem fica de fora nessa seleção, nesse ataque, hein? Caso Vini Júnior hoje, né? Ficamos sabendo, então, pela imprensa espanhola, o Diário Marca e vários jornais publicaram que a renovação de Vini Júnior está cancelada, está parada no momento. O Vini Júnior fez uma pedida muito alta, foram cerca aí de 33 milhões de euros. O Vini pediu ao Real Madrid por ano, isso dá quase 200 milhões de reais por temporada, são valores mais altos do que o Mbappé, ele se tornaria o jogador mais bem pago do Real Madrid e parece que o Real Madrid não aceitou. Bom, tropa, vamos falar aqui do Manchester United, né, mano, que tá sendo muito, vacilão, né, com os jogadores que fizeram alguma coisa pelo clube, né, se destacaram bastante também pelo clube, deram o seu melhor, né, perante o clube, né, e estão meio que sendo colocados para escanteio, né, pelo clube. Eu acho isso muito errado, entendeu? Tinha que tratar todos igualmente, né, mesmo sendo que eles vão embora, né? Então é muito chato isso acontecer, né? E você ser tratado como uma pessoa praticamente como lixo, entendeu? Então é muito pai isso acontecer. Agora falando um pouquinho da seleção brasileira, né, mano? E do Ancelotti, cara, ele vai fazer história nessa Copa do Mundo, eu acredito, né? E ele tá vendo os destaques que foram no Super Mundial de Clubes, né? E ele já está analisando quem que ele vai levar, né? Inclusive eu acredito que o João Pedro, que, cara, entrou poucos minutos e jogou muito bem, né? E eu acredito que ele vai, né, para a seleção, porque ele é um grande jogador e vem se destacando bastante, né? E eu acredito muito que ele vai fazer alguma coisa na seleção, né? Também falando do Vini Júnior, mano, cara, o Vini Júnior tá pedindo muita coisa, né, cara? Ele tá com o ego muito alto. Eu acho que é muito o que ele tá pedindo aí pro Real Madrid, irmão. Será que o Real Madrid vai aceitar esse negócio aí? Porque tá muito alta a pedida, né, velho? Segundo a imprensa, né, meio que deu uma bloqueada, porque a solicitação de 30 milhões de salário mais 3 milhões de bônus seria um valor que o Real Madrid não vai pagar de jeito nenhum. Isso abriu porta, então, para possíveis negociações. O Vini já disse que para a Arábia Saudita no futuro, então a Arábia tá meio descartado. Mais um outro grande gigante do futebol europeu entrou na briga agora, segundo a imprensa europeia, principalmente na Inglaterra, né? A gente viu que o Liverpool vai brigar pela contratação de Vini Júnior. Então agora complicou, tem um adversário de peso. O Liverpool sempre falou do Vini Júnior, sempre falou muito bem, né? Toda a diretoria, o antigo técnico, esse técnico novo agora. E eles estão dispostos aí a pagar o salário que o Vini Júnior pediu, hein? Só porque, lógico, vai ser difícil, a liberação é quase R$1 bilhão a multa rescisória. Não sei se o Liverpool chegaria nesse acordo, mas será que é uma boa ele trocar o Real pelo Liverpool? Mesmo que seja para ganhar mais, né? Mas é um baita de um time. E aí? Comenta aí o que você acha. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.